Hélio Miguel Chauren Júnior, tenente-coronel, ele que é o coordenador regional da Defesa Civil dos Vales do Taquari e Rio Pardo, para falar sobre a sua avaliação, sobre toda a preparação, até um gabinete de crise que foi montado aqui em Lajeado, em outros 3 pontos do estado também, governador vindo para a região no último sábado, e se desenhava isso, uma enchente de pequeno porte, né? Uma enchente que a cota que foi estipulada pela Defesa Civil Estadual era de 23, uma enchente parecida com a de Corpus Christi. Eu considero que sim, foi parecida, ficou naquela margem de erro, né? Não dá para acertar nos centímetros, não foi 22,65, foi 21,84 em Lajeado, em Estrela, mas todo mundo foi bem avisado, as defesas civis estavam preparadas e foi num domingo, né? O que acaba pegando muita gente aí muitas vezes na condição de descanso e que tem que ir para o trabalho, as famílias que têm que sair de casa mais uma vez. Como é que é a avaliação de vocês em relação a tudo isso que vivemos aqui na nossa região? Mais uma vez, a segunda enchente do ano e, de novo, uma enchente de porte pequeno. Menos mal, né? Tenente Coronel Hélio Miguel Chauren Júnior. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Né? Boa tarde, equipe da Independente. Boa tarde, ouvintes. Pois é, foi mais uma enchente que a gente passou agora, em questão de 10 dias, né? Dia 19, então, depois aquele provável repique, né, que ficamos em monitoramento, que acabou não se concretizando, e agora, né, essa enchente. E isso é interessante falar, porque antes, né, quando a gente terminou nós estávamos fazendo aquele monitoramento de uma possibilidade de repique, que algumas informações chegaram, né, a rede social trouxe alguns prognósticos, e, enfim, e já apareceu que nós poderíamos ter muita chuva, né, todos nós lembramos, né, da semana passada, e que poderíamos, inclusive, atingir até a cota 25. Né, não sei se deve lembrar bem, né, Ricardo, porque isso acaba chegando também aos meios de comunicação. Tá? Então, a partir deste momento, né, embora eu acho que foi o Serviço Geológico do Brasil, né? Embora a gente sempre trabalhou mais com a cota de 23, que foi o que a Defesa Civil do Estado falava, até se falava em uma enchente semelhante, até pelo volume de chuva, né? Particularmente não acreditava muito numa cota tão elevada, mas a Defesa Civil, me lembro que quando falou na sexta-feira, por exemplo, que estava mais próximo, embora não tinha começado a chuva, trabalhava com essa projeção um pouco mais baixa, né? Justamente, inclusive, né, a rádio na terça-feira me procurou, né, e nós comentamos, não, vamos trazer o CEMIDEC, vamos trazer o Centro de Monitoramento para falar, porque eu acho que é importante ter essa visão e essa informação a partir, né, dos órgãos oficiais, e nós conversávamos isso em outras oportunidades, né, Ricardo, sobre a importância de termos uma fixação de valores, principalmente valores de cota. Perguntar para o coordenador regional sobre a cota, eu vou ter que perguntar para um técnico, por óbvio. Então, dessa vez, foi muito assertivo a questão da gente já sair com uma definição, partindo desses estudos que eles fizeram, um acompanhamento muito, mas muito aproximado mesmo. Eu posso dar o meu testemunho, porque eu comandei o gabinete de crise, né? Então, eu estava à frente e a gente já vinha durante a semana cuidando, porque as previsões de acumulados de chuva, de acordo com um modelo era né? O ICON trazia uma situação muito grave, com mais de 200 milímetros, e a gente tem que ter memória e lembrar disso, né? Do que alguns modelos traziam. Então, foi se trabalhado com uma cota, inclusive, de segurança, né? 23 era uma cota de segurança, porque a gente não poderia também, creio que os técnicos, né? Como eles disseram, eles não poderiam nos dar uma cota que entrasse numa situação de noite nós estávamos, e aí, já está no 23, e agora? Então, essa cota de 23 foi uma cota de segurança para que as prefeituras, né, através de seus prefeitos, suas coordenadorias municipais, pudessem trabalhar com tranquilidade, levando a informação antecipada. Isso a gente prezou muito, de antecipar as informações para poder antecipar as ações. E eu acho que isso aconteceu muito bem aqui no nosso vale. Tenente Coronel, as autoridades, tanto de governos estadual ou federal, falam que esse é o nosso novo normal, né? Tu acha que a região está cada vez mais preparada para lidar com esse novo normal? Sim, e até eu quero fazer um ponto aqui, o Ricardo não vai me deixar mentir. Eu assumi em fevereiro e logo nós tivemos uma entrevista, né, Ricardo? Sim. E nessa entrevista foi me perguntado, e se a enchente for amanhã? Eu já estava aqui, eu acho, 1 mês e meio, alguma coisa. Nós estamos melhores, e desde daquela hora eu estava dizendo, nós estamos melhorando, estamos num processo,
e vamos estar muito melhores, sim. E aí a gente começou com os cursos de qualificação, criando integração entre os coordenadores municipais, todos eles se conhecem, todos eles trocam informação, né? Nós temos diariamente uma comunicação que não existia antes. E não vou dizer que seja por culpa de outras pessoas que estiveram, mas hoje nós temos uma outra... primeiro, uma outra posição, né, por parte do governo, e isso com certeza foi a partir dos eventos absolutamente severos que nós tivemos, que a gente teve que tomar outras medidas, como, por exemplo, a própria Lei de Proteção e Defesa Civil, que é de dezembro do ano passado, né, mas também investimentos. Hoje eu tenho uma equipe de 9 militares, agora veio mais uma funcionária civil para trabalhar conosco, a Regiane. Então, a gente está com uma equipe melhor, conseguindo dar um suporte melhor, buscando melhores informações, buscando melhores capacitações para os coordenadores municipais. E sim, eu falei aquela vez, e hoje eu consigo ver, né, passado esses 2 eventos, que não foram eventos severos, foram eventos que nós vamos ter cada vez mais, mas que sim, nós estamos mais preparados. Tanto é assim que na sexta-feira, quando nós tivemos a reunião aqui com o Coronel Boeira, na Univates, e com a equipe do CMDEC, que veio falar pessoalmente sobre as previsões, nós já tínhamos distribuído, e isso era uma coisa que era cobrada, né, e que aconteceu, a falta de comunicação. Nós já tínhamos distribuído mais de 40 geradores e Starlinks para os Compidex, que disseram ser necessários aqui na região. Então, nós se antecipamos a isso, a maioria não foi utilizado, mas eles estavam já com material, caso fosse necessário, não ia faltar comunicação. E esse também é um novo normal, Tenente Coronel Schauren, essa vinda do governador, toda essa equipe da Defesa Civil, quando tivermos uma enchente, olha que essa não era uma enchente grande, desde o início a previsão não era essa também, a própria Defesa Civil falava a questão do gabinete de crise, né? Isso também vai acontecer em todos os eventos, é uma tendência, e eu já lhe pergunto, o gabinete de crise, por exemplo, ele já está sendo desfeito nesse momento, como é que está a situação agora? Sim. O gabinete de crise foi desfeito hoje pela manhã, né? Eu estava na coordenação do gabinete. Inclusive, eu quero agradecer a todas as secretarias e todos os órgãos que se fizeram presentes, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, o IGP, a Polícia Penal, a Secretaria da Saúde, Desenvolvimento Social, Meio Ambiente, Proteção Ambiental, a Agricultura estava com nós, a Emater, a Educação, a Secretaria de Comunicação. Então, a própria OIM, né, através da ONU, também junto conosco, a RGE, Sertel, Corsã. Então, todas esses órgãos, essas secretarias e entidades estavam presentes e precisam estar presentes, porque quando a gente fala de uma possibilidade de crise em que a Defesa Civil precisa atuar, nós precisamos ter todos esses instrumentos estatais e paraestatais prontos para serem utilizados. O melhor é que não precise ser utilizado, né? Como aconteceu, que não foi uma enchente tão grande, mas, por exemplo, eu tinha a Secretaria da Saúde para mobilizar o Hospital de Roca Salles, em que houve a evacuação de 4 pacientes, de forma preventiva, sem prejuízo nenhum para outros hospitais, porque a gente sabe que o hospital lá fica numa cota bem suscetível, né? Nós estávamos com a Secretaria de Educação, com a Regional Grace, que hoje de manhã, ontem de noite, tendo em vista a situação lá de Cruzeiro, que nós temos ruas bloqueadas com uma facilidade bastante simples, assim, com cotas não muito elevadas, a gente já cancelou, suspendeu, ou melhor, as aulas de hoje de manhã de uma escola. Ontem de noite isso, antecipando, os alunos já se prepararem, os pais se prepararem, hoje de tarde já está tudo normal. Então, tendo todas esses órgãos, essas entidades reunidas num gabinete, a gente consegue promover ações muito mais rápidas e muito mais efetivas, do que num domingo, como tu bem falaste antes, ter que procurar todo mundo. E aí fica complicado, né? Tá ok. Tenente Coronel Hélio Miguel Schauren Júnior, a gente agradece a tua participação aqui no programa Redação no Ar, nos colocamos à disposição e parabenizamos por todo esse trabalho em conjunto que vem aqui em prol do desenvolvimento e da segurança da região. Eu quero aproveitar e agradecer muito também aos meios de comunicação, porque a gente sabe, e eu falei hoje quando desmobilizávamos o gabinete, né, que nós temos a questão da informação, mas essa informação ela tem que virar comunicação, e com integração para que a gente possa ter uma ação efetiva. Então, os meios de comunicação eles têm um papel primordial em trazer a informação assertiva, acalmar as nossas pessoas e fazer com que as nossas ações sejam melhor compreendidas também, porque melhor informadas,
né, e antecipadas, que o nosso grande objetivo é salvaguardar a vida, né, das nossas comunidades. Agradeço a vocês todos e muito também aos nossos coordenadores municipais e prefeitos pela proatividade nas ações. Tá bom. Tenente Coronel Hélio Miguel Schauren Júnior, coordenador regional da Defesa Civil, muito obrigado aí pela atenção. Uma ótima semana, dessa vez sem enchente, sem chuva, né? A previsão de tempo seco. Nós. Isso aí.